Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, falando sobre esse universo fantástico da superdotação. Muito bom tê-los conosco. Vão colocando aí de onde vocês estão falando. Hoje nós estamos aqui com a minha querida Caroline Alves, que vai contar para nós um pouquinho sobre a sua vivência enquanto superdotada. Tenho certeza que todos nós aprenderemos e vamos nos emocionar com ela. Assim como na semana passada nós estivemos com o Pedroca, e foi um momento lindo, maravilhoso. Com a Carol hoje não será diferente. Vocês que estão aí no Instagram, venham para cá, nós estamos no Facebook. Vamos falar hoje sobre os impactos da identificação da superdotação na vida adulta. Quais são os impactos da identificação tardia? Já estamos aqui no Facebook com um monte de gente bacana, legal. Vem para cá também, você certamente vai aproveitar muito esse momento. Estamos com a Carol, diretamente da Turquia. Olha que chique. Da Turquia. Oi, Viane, boa noite. Kiara, minha querida aluna, que bom que você está aqui. A Kiara já vai ganhar um selinho de super fã, porque ela está em todas, né, Kiara? Coisa boa. Oi, Priscila. Bia Seica, conhece? Não, acho que não conheço. A mãe da Carol. Oi, minha mãe também, Carol. Está a tua mãe e a minha mãe depois. Que legal. Mãe, te amo. Daqui a pouco estaremos juntos. Minha mãe está lá em Foz do Iguaçu. Minha mãe está um pouquinho mais longe. Pois é, eu já acho que para visitar minha mãe demora, é longe. Imagina agora você, né? Umas 16 horas. Pelo menos ela tem um bom motivo para viajar para o exterior. Agora... Né? Tá ruim. Oi, Rosimeire, boa noite. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Ana Lúcia, de São Paulo. Cristiane, de Fortaleza. Ô, terra bonita, hein? Seja bem-vinda. Amanda também está sempre por aqui. Simone, boa noite. Eva, Santa Maria também sempre presente aqui nos nossos encontros. É muito bom estar com vocês sempre. O que vocês estão achando agora que nós temos 2 encontros por semana, não mais um? Opa, voltou. Deu uma... Voltou, Carol. Gente do Facebook, no Instagram, estamos aqui no Facebook com a Carol, que vai contar para nós hoje um pouquinho sobre os impactos da identificação tardia da superdotação. Você não pode perder, porque essa garota tem tanta coisa a nos contar, que a gente sempre fica impressionado, e até hoje, embora eu já conheça, já tenha ouvido a história dela várias vezes, mas até hoje ainda é algo que me emociona, que me impacta, e não foi à toa que eu a convidei para estar conosco hoje. Então, vocês também certamente vão desfrutar desse momento. Portanto, Instagram, venha para o Facebook com a gente. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Maria de Fátima, de Floripa, essa terra linda, bem-vinda também. Nair, minha querida, que bom que você está aqui. Rosimeire, de São José dos Campos, bem-vinda. Emília, Rio de Janeiro, carioca, bem-vinda também. Que bom que vocês estão conosco. Sempre é muito bom ter a companhia, ter as trocas com vocês. Joana, Kelly, Michele de BH. Olha, Carol, estamos aqui com várias tá bombando. Nosso Brasil inteiro. Todo. Semana passada tivemos gente do Marrocos também aqui conosco. E hoje a nossa convidada, pessoal, olha que chique, ela está na Turquia. Oriente Médio, tá? Oriente Médio, olha só. Gente, olha lá, são o quê? 2h30 da manhã, Carol? 2h38,
2h38 da manhã. Portanto, gente, vocês do Instagram vêm para o Facebook para valorizar essa garota. Ela poderia estar dormindo, descansando. Aí, gente, lá está 1 grau de temperatura. Está no quentinho da cama, mas não, ela está aqui conosco. Então, olha só, vamos valorizar. Muito legal. Tá pensando o quê, né? Márcia Zago, bem-vinda. Oi, Cris, São José dos Campos, que bom que você está aqui. Sempre é muito bom estar com vocês. Pessoal, como vocês sabem, hoje nós vamos falar sobre uma temática que, infelizmente, embora nós tenhamos aí crescido na discussão sobre o tema, mas quando a gente fala em superdotação, é muito comum nós ainda pensarmos na identificação da criança. E nós dificilmente ou muitas das vezes deixamos despercebido o público adulto, né? Então, nós temos aí vários públicos que não são percebidos, que não são valorizados como nós precisaríamos quando a gente fala em superdotação. O adulto é um desses públicos, poderíamos falar de outros, como as mulheres especificamente, os idosos, as pessoas com alguma deficiência, etc. Então, tendo em vista a necessidade de abordar esse tema, a superdotação na vida adulta, eu quero pedir que você, que está nos assistindo, compartilhe nas suas redes aqui o nosso vídeo, a nossa live. Compartilhe no seu Instagram aí o nosso convite, no seu Facebook, no seu WhatsApp, marque aquele professor, aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar com essa temática. Olha, temos a Tati Nakano, a doutora Tati Nakano, que está lá também do outro lado, né? Fora do nosso Brasil, né? Está na Universidade de Berkeley, fazendo seu pós-doutorado. E é muita honra tê-la aqui conosco, Tati, seja bem-vinda. Chico, bem-vindo também, meu querido. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Gente, então, se você acha que essa matemática é interessante, necessária de ser discutida, não hesite, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas, assim como você e eu, também possam ter a oportunidade de conhecer sobre esse universo, hoje em especial sobre a pessoa superdotada adulta. Não é, Joana? De 55 aninhos, aí a criança de 55 anos, que também merece e precisa pensar sobre os seus talentos, sobre os seus potenciais. Nunca é tarde, nunca é tarde. E nós, infelizmente, muitas vezes deixamos de lado alguns públicos, em especial os idosos, por que não também os adultos, e hoje Carol e eu queremos conversar com vocês sobre a superdotação na vida adulta. Então, obrigada, você que já compartilhou, você que vai compartilhar também, muito obrigada, para que a gente possa ter um alcance ainda maior, para que outras pessoas possam, por que não, se auto-identificar também, né? Porque nós temos alguns mitos, algumas ideias sobre quem é o superdotado, sobre as suas características, mas nós vamos aqui ver hoje que muitas vezes essas ideias, elas não têm nada a ver com a superdotação, ou ainda que nós as tomamos como filtro para nos caracterizar, para pensar sobre nós mesmos. E muitas vezes, por conta disso, nós deixamos de perceber o nosso potencial e a nossa superdotação. Portanto, é muito importante que nós compartilhemos, que nós vamos falar sobre isso também. E hoje, não tenho ninguém melhor nesse momento para convidar para estar conosco aqui do que a Carol. Caroline Alves, uma pessoa que eu tenho muito apreço, foi minha paciente e nos tornamos mais próximas do que só essa relação terapêutica, clínica e paciente. E a Carol, ela passou a fazer parte de algumas palestras que eu dou, de aulas, enfim, porque a história dela
é uma história que nos faz pensar sobre nós mesmos e sobre a nossa educação. Nós estamos aqui há um tempo já falando muito sobre o papel do professor, sobre a escola na vida do superdotado. E quando a gente fala sobre a escola em relação ao superdotado, a gente geralmente também atrela a criança. Entretanto, quando a gente fala no adulto, nós podemos ver que as vivências lá da escola, elas deixaram marcas. E assim como o Pedro nos mostrou semana passada, que ele é um pré-adolescente, a Carol também vai nos mostrar que essas marquinhas, elas permanecem durante muito tempo, não é, Carol? Então, a gente precisa muitas vezes parar e ressignificar. Gente, a Carol, ela... vou deixar que ela fale mais sobre ela, porque é muito mais interessante de nós ouvirmos. Carol é uma cirurgiã dentista, foi identificada como superdotada na vida adulta, e hoje ela está na Turquia. Uma menina super talentosa. Carol, por favor, compartilhe conosco sobre a sua história. Eu vou, durante a sua fala, fazendo algumas inserções para poder entender melhor, para a gente pegar alguns pontos, tá bem? Então, muito obrigada por estar conosco, por nos dar essa honra de te ouvir. Obrigada por estar às 2h44 da manhã, da madrugada aí da Turquia, acordada, para estar conosco, viu? Muito obrigada. Você está com a palavra. Obrigada a você. Eu sou a Caroline, né? Eu queria já aproveitar e mandar um beijo lá pro Pedroca, que eu adoro ele. E a história dele é tão emocionante, eu acho. Às vezes você fala, a minha história e tal, mas a do Pedro, para mim, porque ele vivencia tudo que eu vivenciei lá na escola. Eu tive... Acho que eu vou começar a falar um pouquinho do meu momento, assim, que eu fui descoberta, mais ou menos, quando eu tinha 26 anos, acho que isso faz 3 anos, né? E o meu, assim, eu acho que a parte da escola, que nem você estava falando, foi, assim, muito pesada para mim, sabe? Eu acho que hoje em dia, assim, eu lembro de todas as coisas que o professor, tanto negativo como positivo, o professor fez na minha vida, assim. Eu não sei, acho que você quer que eu comece falando sobre como foi a minha descoberta? Eu penso que seria legal você contar para as pessoas como é que você chegou no consultório, né? Para a nossa identificação. Por quê? Você simplesmente acordou um dia e se percebeu como uma possível superdotada. Como é que foi esse processo? Conta para nós todo aquele momento que você vivenciou, né? De algumas dores, de alguns desafios. E o que te trouxe para a avaliação? Então, eu conheci pelo lado ruim. Assim, o que aconteceu? Eu estava num trabalho, nesse trabalho eu fui promovida, tive um cargo maior, a minha equipe eram pessoas mais velhas que eu era a pessoa mais nova, então eu comecei a ter um nível de estresse, assim, muito grande, porque eu tinha uma autoexigência muito grande, e com isso eu também exigia das pessoas. Só que, na verdade, o meu problema foi que eu não me conhecia, né? Então, como é que eu ia... Eu não me respeitava, na verdade, essa é a palavra. Eu nunca me respeitei. E como é que eu ia respeitar o próximo se nem a mim eu respeitava? Então, eu tinha uns picos, assim, com a minha... eu digo autoestima. E a autoestima, ela abalava o meu trabalho. Porque eu não me conhecia, eu não sabia como eu reagia às situações, né? Então, assim, as pessoas não me respeitavam, eu ia para casa, chorava. Aquela época era um inferno na minha vida. Aí eu sou dentista, né? Eu tinha os meus pacientes. Tudo que o paciente me falava, eu absorvia, levava para casa e ficava pensando, assim, não dormia. Foi uma fase terrível, assim, na minha vida.
E daí eu comecei a ficar mal, ficar mal, ficar mal. Então a minha mãe, não, chega, Caroline, já deu isso daí, a gente vai no hospital. A gente foi num dia que eu tava bem mal, assim. Eu nunca tinha. Foi a primeira, assim, crise de depressão que eu tive, foi bem forte, assim. Então minha mãe me levou no hospital. Lá no hospital já queriam me internar e tudo. Ah, não, você pode ficar internada. Eu falei, não, eu não quero ficar internada. Então, o que aconteceu? Foi A um primeira coisa hospital foi. psiquiátrico, Carol? Foi no hospital psiquiátrico, aham. Aí, assim, quando você entra lá, você acha que você é uma pessoa ruim. Porque, nossa, eu lembro até hoje que não tinha absolutamente nada na mesa, assim, do médico, sabe? Eu fiquei me sentindo muito mal. E daí, você quer ficar internada? Eu falei, não, não quero. Então, o que aconteceu? Me deram um monte de remédio. Eu lembro que me deram remédio para dormir, me deram remédio para viver e me deram remédio para acordar, para tudo. E daí tá, tudo bem. Eu comecei a tomar, daí ela pediu para que eu fosse no psiquiatra, né? Consulta eletiva no psiquiatra. Beleza. Aí eu comecei a tomar aqueles remédios e tudo, mas me senti muito mal porque um remédio para dormir não era. Eu gosto de deitar na cama, ter meus minutinhos pensando e daí dormir. O remédio é como se você fosse um. Você nem lembra como você dormiu. Então, nossa, para mim foi muito ruim aquele remédio. Eu tomei um dia, depois nunca mais tomei. Aí eu comecei a tomar os outros remédios, né? Que era para ansiedade e tudo. Aí fui no psiquiatra. Aí o psiquiatra pediu para eu. Continuou os remédios e tudo, e pediu para eu ir numa psicóloga continuar o tratamento. Eu fiz tudo bonitinho, fui na psicóloga e tal. Aí comecei o tratamento com a psicóloga. Daí, assim, foi onde piorou a minha situação, eu acho. Porque eu me sentia muito pressionada pela psicóloga, sabe? E assim, as coisas que ela me pedia era a abordagem dela era cognitiva comportamental, né? Então, às vezes tinha umas tarefinhas e tudo para casa, eu sempre fazia. E aí ela começou a falar assim, Carol, você tem que sair do trabalho e apertar um botãozinho e desligar. E daí eu falei, meu Deus, eu não consigo. Aí eu entrei numa paranoia porque eu não conseguia fazer o que ela me pedia. E daí meu Deus, eu não tô conseguindo fazer uma tarefa que estão me pedindo. Nossa, para mim aquilo foi terrível. Aí comecei a piorar. Aí ela comentou comigo que eu podia ter algum distúrbio, assim, sabe? Que eu podia ser autista, mas autista ela não achava tanto, mas ela pensou que eu podia ter algum grau de hiperatividade, alguma coisa assim. E daí eu entrei mais uma paranoia ainda. Eu falei, meu Deus do céu, que problema que eu tenho? Aí comecei a pesquisar. Daí eu vi que autismo não parecia, assim, com que eu, né, como eu era, tal. Aí hiperativo. Daí eu comecei, hiperativo algumas coisas, né? Só que daí eu comecei a pensar, gente, o hiperativo ele não consegue ficar parado. Eu posso muito bem ficar um dia inteiro em casa sem fazer nada, deitado na cama. Aí eu falei, mas também não parece, que estranho. Aí eu e a Karine temos uma amiga em comum, e um dia essa amiga, ela postou uma parte a página da Karine no Facebook. E eu comecei a ler, assim, do nada. Comecei a ler. Falei, nossa, gente, parece isso mesmo. Daí eu vi que podia muitas vezes ser confundido. Aí eu comecei a pesquisar em outras fontes, assim, e eu falei, vou mandar uma mensagem pra Karina. Foi aí que eu marquei com ela, né? Nessa eu tava com a psicóloga, tava com o psiquiatra, tomando remédio. Mas aí eu lembro que até o psiquiatra teve que aumentar a dose do meu remédio, porque daí eu fui pra psicóloga, piorou. Aí fui com a Karina. Daí conversei com a Karina. Karina, você tem algumas características, a gente precisa fazer os testes, tudo. Daí a gente fez um mês de teste, né, com a equipe dela, bem, nossa, maravilhoso tudo. Até que então saiu o meu laudo, né? E depois a gente começou a fazer o tratamento e tudo certinho, né, acompanhamento. Nossa, após isso, assim, a gente começou a fazer o acompanhamento, minha vida mudou. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na psicóloga e mandei e deixei o laudo com ela. Então, o laudo lá de 23 páginas, ela
ela pôde, assim, estudar, né, ver o caso. Então, eu acho que a abordagem dela mudou, aí teve a abordagem da Karina, então, tudo, assim, mudou na minha vida. Eu sempre costumo falar, assim, eu me conheci e, ai, nossa, daí parei remédio, foi muito rápido, assim, como eu parei tudo, sabe? Os remédios que eu mais me incomodava, assim, falei, nossa, tomo remédio, que a gente tem um preconceito, né? Mas ainda bem que existem remédios, né? Sim, os fármacos, eles são importantes porque eles nos levam à homeostase, né? O problema é quando eles são usados de modo que não é necessário. Necessário. Entretanto, quando o nosso organismo ele está com falta de algum componente químico, enfim, esses fármacos vêm para nos levar ao equilíbrio. Então, não tem problema usá-los quando, de fato, nós precisamos deles. A grande questão é quando a gente acaba tendo administração de fármacos sem realmente precisar, né? Carol, e antes desse processo aí de avaliação que a gente fez, eu me lembro que você chegou assim para as nossas sessões bastante angustiada, com sofrimento, né? Não tendo muitas dúvidas, muitas angústias e nada fazia sentido. Você, antes desse processo de identificação da superdotação, alguma vez você pensou que você pudesse ser superdotada? Não. Não. Eu falo assim que tem muito a ver essa questão da minha autoestima. Eu sempre me achei inferior e eu achava que não. Eu até fiquei pensando, superdotada? Eu achava que era gênio. Aí depois eu aprendi, né? Desesperei. E durante a sua vida acadêmica, sua trajetória como aluna, em algum momento, algum professor levantou essa hipótese, talvez para sua mãe, conseguiu perceber um potencial diferente, porque, afinal, você tentou o vestibular e você foi aprovada numa universidade pública, muito bem colocada, sem ter tido condições ideais, vamos dizer assim, de se preparar, né? E apareceu, desculpe, nesse contexto acadêmico aí, algum professor, umzinho que fosse para falar assim, olha, Bia, acha que sua filha está acima da média. Como é que foi isso para você? Não, nunca aconteceu isso e assim, foi bem engraçado isso, porque pelo contrário, minha mãe era chamada no colégio para dizer que eu era uma aluna mediana, sempre, e sempre com os mesmos problemas. A Caroline não leu o enunciado, a Caroline vai mal nas provas, a Carolina... Nossa, eu lembro que na época do vestibular, tinha uma professora que ela falava assim que não adiantava eu estudar porque eu não ia passar numa universidade pública, que eu tinha que estudar para o Enem. Então, era só, assim, coisas ruins, sabe? E eu não entendia porque... Aí eu tinha várias épocas, assim. Tinha época que eu ia muito bem na escola, época que eu ia muito mal na escola. E mal mesmo, assim, meu Deus. E daí eu tive alguns professores que eles viam que eu tinha um desempenho melhor, assim, mas nunca chamaram minha mãe para falar alguma coisa. E eu tive uma professora, acho que no terceiro ano do ensino médio, que ela fazia algumas tarefas separadas, assim, mas meio assim escondido. Hoje, assim, na época eu nem percebia, mas depois eu percebi que ela fazia algumas tarefas a mais, assim, para mim. A minha prova, às vezes, tinha mais tarefa. Mas eu também ficava quieta e os meus amigos também não questionavam isso também. E ela nunca falou por quê. E eu gostava, era uma matéria biologia que eu gostava, então eu nem ligava. Foi a única professora, assim, que fez alguma coisa diferente para mim. E você teve experiências, assim, negativas com professores que deixaram alguma marca? Eu me lembrei agora de uma vez que você me contou na educação infantil que você não dormia, né, na hora do soninho e colocaram você para lavar louça. Era para enxugar. Nossa, eu lembro, tinha 5 anos nessa época, assim, eu lembro tão bem. A gente tinha aula, daí a gente ia para um lugar para dormir.
Aí, nesse lugar, todas as crianças ficavam um ladinho da outra. Aí tinha um outro lugar que eram as crianças que não conseguiam dormir direito. Que daí ficava uma professora dentro ali o tempo todo e era uma sala pequena. Então, eu sempre ia para aquela sala. Nossa, gente, meu Deus do céu, eu não sei como isso podia existir. Aí, eu lembro tão bem daquilo, meu Deus. Aí as crianças, nossa, eu não deixava as crianças dormir, porque eu queria falar, eu queria conversar, e eu achava absurdo ter que dormir à tarde. Até hoje eu não durmo à tarde. Então, eu durmo muito pouco, na verdade. Eu durmo no máximo 6 horas por dia, mas assim, não que eu me sinta cansada, eu acho que é suficiente. E naquela época, Uhum. não dormia nada mesmo. A minha mãe sempre falou que eu sempre dormi muito bem à noite, então nunca realmente dormi à tarde. Aí, a professora, não aguento mais, você vai lá, e vai lá na cozinha da creche. Eu lembro que eu fiquei sentadinha esperando a mulher que fazia a comida me chamar. Daí ela, vamos arranjar uma tarefa para você lá. Daí ela me colocava. Nossa, era um lugar bem assustador, assim, escuro, sabe? Onde a gente enxugava a louça que elas lavavam. E eram pilhas, assim, pilhas. Aí, às vezes, tinha umas outras crianças lá. Que a professora tirou da aula porque estava incomodando, não que estava na hora de dormir. Sempre tinha, assim, uma outra criança que ficava ajudando, assim. Entendi. Carol, e na tua história enquanto aluna, há alguma situação com professores que deixou algum impacto negativo para você? Gente, vocês aí do Instagram, vem aqui para o Facebook para conhecer um pouco mais a Carol. Venham, estamos esperando vocês. Vocês do Instagram, venham para o Facebook. E aí, Carol? Que deixou, assim, eu acho que foi essa questão da, da professora que falou que eu era uma aluna mediana, que eu nunca ia passar numa universidade pública. Isso, assim, para mim foi muito pesado, ainda mais que... Você acreditou nisso? Acreditei, mas daí depois eu acreditei por um tempo, e né, eu tive sorte que eu estava numa fase muito boa, assim, na minha vida, que foi quando eu tinha uns 17 anos, e que eu estava com uma autoestima um pouco melhor, então eu não ligava muito para essas coisas, e não afetou meus estudos, porque eu criei uma forma para eu estudar para poder passar no vestibular, né? Como que foi essa forma? Então, o que acontecia? Nessa época que eu estava no terceiro ano, eu estudava e eu trabalhava também. E eu não tinha condições de fazer um curso pré-vestibular para fazer o vestibular, né? Daí, até o colégio uma vez fez lá, acho que o Dom Bosco, o Decisivo, eles foram lá no colégio que eu estudava para oferecer vaga, só que você tinha que fazer uma prova. Eu fiz essa prova, consegui lá a bolsa máxima que eles estavam dando, que era de 50%, mas mesmo assim ficava muito caro. E daí depois eu ganhei uma outra bolsa, que era assim, era um reforço do pré-vestibular das pessoas que faziam naquele lugar. Mas, nossa, daí eu não conseguia acompanhar. Eu fui, daí eu ia para o colégio de manhã, trabalhava à tarde, fazia esse cursinho aí de noite. Aí eu chegava em casa meia-noite. Só que eu não tava dando certo, porque eu ia cansada, e daí eu não conseguia entender, porque eles já tinham lá um cursinho eles tinham um reforço, aí eu não conseguia acompanhar. Aí começou a me deixar mais nervosa ainda, porque eu fiquei pensando, meu Deus, é tudo esse conteúdo que cai no vestibular, e eu não sei nada, eu não tô conseguindo acompanhar esse povo. Meu Deus, eu vou ter que... Daí eu acabei, eu fui umas 3 vezes e não fui mais. Aí eu falei, nossa, eu preciso criar alguma coisa para eu poder chegar ao nível deles, né? E daí eu comecei a minha tia tinha as apostilas no cursinho quando ela fez, e ela me deu. Tinha uns 15 anos aquela apostila. Então eu pegava aquelas apostilas, a minha mãe trabalhava num colégio naquela época, e eu ia até a biblioteca da onde ela trabalhava e ficava de noite lá. Eu voltava do trabalho e ia de noite. E ficava estudando no meu ritmo, assim. E ia. Era até engraçado que aí nessa época o meu desenvolvimento no colégio melhorou, porque eu estava estudando coisas a mais, né? E daí deu certo, finalmente deu certo esse meu método. Aí eu pegava uns livros lá no colégio da mãe também,
E foi assim que eu fui estudando para o vestibular. Então, Entendi. graças a Deus, passei. Carol, eu lembro que uma das questões mais evidentes, que mais se destacaram durante o nosso processo de identificação, foi a tua característica da sensibilidade, né? Isso foi algo que a gente conversou e trabalhou bastante. E nós, dentro da superdotação, ainda também é uma temática que a gente tem se debruçado, temos estudado, mas no Brasil ela é pouco conhecida, podemos dizer. Conta para nós, tendo em vista que isso é muito comum no superdotado, essa sensibilidade, conta para nós assim, como é que como que se manifesta em você essa característica, como que você interpretava essa característica antes da avaliação e depois da avaliação, o que mudou aí para você? Realmente, isso era o que mais me incomodava. Eu não, assim, tentava não ser desse jeito, sabe? Meu Deus, isso acho que foi o principal, assim, por eu ficar segurando o choro, sabe? E eu lembro até uma vez que você falou assim para mim que umas pessoas, quando elas estão bravas, elas choram, outras elas brigam, outras gritam, cada um tem seu jeito de manifestar, né? E tudo bem chorar. Você também falou uma vez também que sensibilidade é diferente de fragilidade. Nossa, e desde criança. E era uma coisa que incomodava muitas pessoas ao meu redor. Minha família ficava super incomodada, os professores. Esses dias eu até compartilhei no dia do professor um boletim que eu tinha da creche de 1994, não, 95 mais ou menos. Que a professora escreve assim: é muito amável, se relaciona bem com os amigos, mas chora com facilidade. Mas, né, como se fosse algo ruim. Tava assim na parte do ruim mesmo. E não tinha nada ruim, sabe? Só isso, assim, para ela era ruim. E eu achava isso. Porque eu não conseguia, era uma coisa que eu não conseguia controlar. Eu chorava, qualquer coisa que faziam para mim. Eu nunca fui de. Nossa, minha mãe já viu como eu apanhava na creche. Meu Deus, eu apanhava horrores. E daí eu chorava, porque eu não sabia me defender. Era muito. E isso para mim, eu cresci achando que era ruim. Não, para de chorar, não chora. Se você é mimada, nossa, isso é demais, assim. Os professores não sabiam o que fazer comigo. Eles tinham muita dificuldade nessa questão. Porque eles não sabiam como me acalmar e daí eles jogavam a culpa em mim, assim. Ah, você que não soube se defender. Entende? Desde a creche isso. E até hoje, assim, eu sou assim, nossa, eu falo, sou uma manteiga derretida. E então, pelo que você está colocando, na tua história, essa sensibilidade ela foi vista como algo negativo. Foi sim. E você pensava que era ruim antes da avaliação? Pensava. Eu fui parar para pensar em tudo quando você me falou que não é ruim. Normal. Entendi. E, assim, muitas pessoas nos questionam sobre como que é essa avaliação, né? Para a gente saber se a pessoa é ou não superdotada. Você que viveu isso, conta para nós. É um teste que a gente aplica e daí já sabe se a pessoa é ou não superdotada, como é que é isso? A avaliação, ela trouxe para você. Eu defendo muito que a avaliação ela não é um mero diagnóstico, mas uma coisa sou eu falar, outra coisa é a pessoa que passou por isso, que foi paciente. Então, assim, pergunta, pode ser super honesta, tá? A avaliação, como é que foi para você esse processo? E outra coisa, foi para um mero diagnóstico ou teve uma influência diferente para você? Não. Eu falo que não foram os testes assim, foram testes bem assim, como é que eu posso falar? Ai, foi um caminho árduo, assim, sabe? Eu lembro que teve um dia lá que eu fui com a psicóloga Camille, ficamos lá até as 10 da noite tentando fazer algumas coisas, assim, mas assim, que hoje em dia eu vejo que, nossa, valeu muito a pena,
Porque eu me descobri, e nesse processo são vários testes, né? Não só na parte da pedagógica e na parte da psicologia. E você ia, era como se eram sessões, assim, você ia conduzindo certinho, foi tranquilo, sabe? E nós fomos, depois não foi só um diagnóstico, depois conversou com a minha família, né, com a minha mãe, e, gente, tudo que tá escrito lá é incrível, assim, porque é tudo sobre mim, é tudo como funciona a Caroline. E às vezes eu esqueço alguma coisa, eu sempre vou lá e pego e leio, assim, né, algumas características, algumas que eu tentei melhorar lá também disso, quais eram os meus medos. E, então eu procurei aquele laudo sempre para ver como que eu posso melhorar essa minha questão, essa minha característica. Sai tudo, sai detalhado, sai todas as características. Eu fiquei Isso eu assim não chocada, até coisas que eu sabia. não. Não, Eu eu não sempre faço sabia que isso. você voltava ao laudo para Voltava. relembrar algumas características e tal. Legal isso. Bom Eu saber. vi assim, hoje, não, esses tempos eu fiquei um tempo sem ver. Aí quando eu peguei, eu comecei, nossa, olha só como isso aqui eu não faço mais. Isso aqui eu já trabalhei bem, assim. Claro que o tratamento depois me ajudou muito, né? Uhum. Porque só essa questão da sensibilidade, meu Deus, já deu um. Eu hoje nem. Se eu choro, eu choro. Não tem problema nenhum ser sensível. Legal E. você falar isso, desculpe, porque representa muito uma grande defesa que eu particularmente tenho, que é da avaliação como um recurso para autoconhecimento, né? Para orientação sobre os próximos passos e principalmente para aproveitar o potencial que se tem para ter uma maior produtividade, mas assim, acima de qualquer coisa, para ser feliz. E te pergunto, esse processo de avaliação, da descoberta da superdotação, te fez mais feliz? Fez, com certeza. Por Não tem quê? nem dúvida. Porque eu comecei eu me descobri e eu comecei a me respeitar. Era coisa que eu não fazia. Eu achava que, eu não sou tão boa assim, como é que eu vou exigir dele se eu não faço isso aqui direito, eu posso errar. Então, e outras coisas, outra coisa que foi muito importante para mim foi essa questão quando saber desligar daquilo, ficar tranquila. Hoje em dia, né, depois eu tava em outro trabalho, eu tenho uma amiga dentista que ela sempre falou, Carol, você é muito tranquila, você é muito calma. Eu fiquei pensando, nem sempre foi assim. Porque hoje em dia eu aprendi como chega em casa, como é que desliga do trabalho, não adianta ficar sofrendo também por antecipação. E, nossa, eu lembro até hoje quando eu cheguei no trabalho, porque eu sempre chegava no trabalho, as pessoas elas sabiam como funcionava a minha cabeça. Doutora, qual que é o nome daquele paciente? Nome e sobrenome. E elas sabiam que eu sabia, né? E aquilo, nossa, me consumia muito. Então, acho que assim, o primeiro dia que eu pulei de alegria foi quando uma das secretárias perguntou para mim e eu não lembro. Foi para mim assim, falei, meu Deus, como é que eu esqueci? E E eu me não senti se muito bem. preocupa, né? E não Lembra? me preocupei. Eu não me preocupei. Eu lembro assim que ela ficou me olhando, falei, graças a Deus, eu comemorei na frente dela. E ela não entendeu, assim. E fazia. Nossa, doutora, mas só faz 2 semanas que você atendeu ele. Ainda eu falei, não, eu não lembro. E foi muito bom. As pessoas estão nos perguntando aqui qual que é a sua área de superdotação ou as suas áreas, quais são os seus maiores interesses, suas habilidades, em que você se destaca? A minha é a naturalista e a linguística. Né? Sempre, e acho que sempre foi que a naturalista na área da ciências, da pesquisa, né? Sempre gostei muito de fazer isso. Sempre fiquei inventando os meus métodos de E estudos. adora um quebra-cabeça, né, Carol? Ai, gente, eu sou viciada. Agora eu vim para cá e deixei tudo no Brasil. Eu tô maluca. Eu tenho, acho que mais de 50 quebra-cabeças. E eu tenho desde a infância, assim, sempre guardei. E é uma coisa, assim, que até falo, eu sou meio chata, ninguém pode mexer. Quando eu era criança, a gente se reunia e as pessoas
perdiam as peças, aquilo me incomodava muito. Então hoje eu falei, não, ninguém mexe. Que legal. Gente, olha só, a fala da Carol, ela traz tantos pontos riquíssimos que a gente poderia aqui discutir com tanta profundidade e muitas coisas que nós já tratamos, inclusive aqui nas nossas lives, a partir da visão teórica, científica. A fala da Carol, ela ilustra e ela traz a partir da vivência. Então, como, por exemplo, a própria sensibilidade. Meu Deus, quantas vezes que essa característica, que é sim positiva, visto lá os estudos de Dabrowski, não é? Porque o que é sensibilidade? Sensibilidade nada mais é do que essa condição de nós estarmos diante do universo, do mundo e recebermos as informações de modo mais profundo, mais intenso do que se espera para aquela faixa etária. E é por isso que muitas vezes essa criança é tida como chorona. Eu me lembro de uma situação que eu acompanhei de um paciente que ele estava numa aula e daí a professora começou a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e ele começou a chorar durante a aula. E a professora olhou para ele e falou, por que você está chorando? Que menino mole, né? Que exagero chorar numa aula dessa, aula de história, o que tem a ver? Daí ele me contando, ele falou assim, eu comecei a pensar, doutora, nas famílias, nos pais e tal que morreram, que deixaram seus filhos sozinhos. Então, veja, se essa criança, né, é uma criança altamente sensível e empática, eu não sei o que é sensibilidade, o que é empatia, não é? Se eu, enquanto adulto, olho uma experiência dessa e falo que aquela criança é frágil, que aquela criança é chorona, meu Deus, o problema está em mim. Porque olha o nível que essa criança conseguiu ter de sensibilidade, né? Então, na nossa cultura, infelizmente, e os comentários de vocês, gente, muito legais, porque retrata muito bem as experiências que vocês têm com os seus alunos, com os seus filhos, e que vocês mesmos estão aqui compartilhando conosco o quanto que é comum essa sensibilidade no superdotado, e não é só uma sensibilidade emocional. Quando nós falamos em sensibilidade, muitas vezes a gente atrela a questão da emoção. Isso também abarca, né? As emoções também entram nesse universo da sensibilidade, ou como diria Dabrowski, da supersensibilidade, essa intensidade na recepção da informação, mas nós também temos outros tipos. Dabrowski fala para nós, pelo menos em 5 tipos de sensibilidade. Então, por exemplo, não é o nosso foco aqui, mas, por exemplo, aquela criança, aquele adulto que se incomoda com a etiqueta da roupa, que a mãe tem que arrancar a etiqueta, é uma forma de sensibilidade. Você, se eu não me engano, também se incomoda, né, Carol? Até hoje, antes de vir aqui, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa me incomodando nessa roupa. Era a etiqueta. E até falei, esses dias eu comentei com a minha mãe, ela tava aqui, eu falei, nossa, mãe, eu velha e ainda tô me incomodando com essas etiquetas. Como é que pode? A bolinha da meia... Tudo. Nossa, eu tava falando até pra ela, falei, nossa, eu não consigo usar essas meias mais compridas, porque aquilo me incomoda na minha canela, aquelas bolinhas na canela. Sim. Então, a sensibilidade ela é muito além da questão emocional, né? E a tua fala deixa isso muito claro. E o quanto que na nossa cultura, o nosso professor, nós muitas vezes olhamos essa característica e nós ainda damos o tom de algo negativo, como uma fraqueza. Eu nem me lembrava na frase que eu te falei que sensibilidade não é fragilidade, mas vou colocar aí como... vou publicar essa frase, porque, gente, é isso mesmo, né? Você ser sensível não é você ser frágil, muito pelo contrário. Diante desse mundo hostil que nós vivemos, quanto mais sensíveis forem as pessoas, melhores serão as relações humanas. E a tua fala, Carol, ela é muito rica, porque ela vem trazer para nós aí um outro contexto que tem sido problemático, de pessoas que estão
estão recebendo diagnósticos tão equivocados, né? Imagina, você foi indicada para um internamento psiquiátrico, para viver à base de remédios. Imagina, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Meu Deus, eu não estou me colocando, gente, por favor, contra o uso dos fármacos. Pelo contrário, como eu falei no início, os fármacos têm a sua importância, são tecnologias que nós precisamos e devemos sim usar, entretanto, quando é de fato necessário. Mas o que está acontecendo nesse mundo caótico que nós vivemos? As pessoas, por falta de autoconhecimento, por falta de ter alguém que conheça da superdotação, por exemplo, desse professor capacitado, olha aquele sujeito que foge de um padrão esperado e já começa a fazer o quê? A medicalizar ou ter esse intento da medicalização, ou ainda pior, trazer uma visão patológica de doença. A Carol mostra isso para nós, que a história dela, a experiência dela, foi tida como uma experiência patológica. Entretanto, gente, olha, a causa era algo super positivo, que é superdotação. Talvez o único diagnóstico que nós tenhamos aí como positivo, no sentido de que não traz necessariamente sofrimentos, é a superdotação. E justamente por nós não termos, nesse momento aí, profissionais capacitados nessa área, a Carol foi equivocadamente interpretada. Veja, ela passou por uma psicóloga. Nada contra a profissional. Nós estamos falando da formação, da capacitação. Essa pessoa, teoricamente, pela psicologia, deveria estar preparada para atender o superdotado, para identificar, mas os nossos cursos de formação na psicologia e outras áreas, especialmente na pedagogia, na educação, os nossos cursos não formam para identificar o superdotado. E aí, nesse contexto, o professor não estar capacitado, ele usa as referências que ele tem, né? Então, nós temos uma cultura educacional de formação do professor que ainda valoriza muito as dificuldades, as deficiências. Não estou dizendo que esses públicos não merecem atenção, merecem. A questão é que nós temos uma lente e nós olhamos para os nossos sujeitos a partir da ótica da dificuldade, sempre patologizando. E nesse contexto, a gente deixa de valorizar o potencial, inclusive daqueles alunos que possuem uma deficiência, uma dificuldade, um transtorno, mas que têm potencial. Talvez não sejam superdotados, mas têm potencial. E nós, muitas vezes, perdemos de vista o seu potencial. Chama atenção também, em relação à fala da Carol, sobre esse impacto do professor na vida do aluno para a sua autoestima, para a sua autopercepção. Um professor falou para a Carol que ela não tinha perfil para federal, né? E durante algum tempo ela acreditou nisso. Veja, graças a Deus que a Carol teve um ambiente ali familiar e tal, que ela conseguiu ressignificar isso. Mas quantos alunos que nós temos por aí que se evadiram da escola, que acham que não são competentes, porque um professor lá falou alguma coisa, né? A Emily está dizendo aqui, o quanto que sofre com esse julgamento dos outros. E um professor, eu sempre falo para vocês, o professor ele pode dar vida, como ele pode trazer a morte cognitiva para um aluno. Isso é muito sério. E, Carol, nesse contexto todo, para não tomar mais seu tempo, que você precisa descansar, né? Eu só queria falar uma coisa que eu achei que você estava falando, eu pensei assim, não fazia sentido o que os professores faziam, porque ao mesmo tempo que eles falavam que eu era uma aluna ruim, chamavam minha mãe, porque eu ia mal na prova, eu tenho várias medalhas em casa de concurso de poesia, de melhor aluna. Então, sabe, era uma coisa assim que quando parecia que eles não queriam me dar esse mérito. Eu lembro que no terceiro ano foi uma somatória das notas de todo mundo da sala. Então, a minha foi superior. Ao mesmo tempo que foi nesse mesmo ano que a professora chamou minha mãe falando que eu sou uma aluna mediana e que eu não ia passar na federal. E depois me deram um papel escrito, parabéns, você foi a melhor aluna destaque. Sabe, Olha eu só. não entendia. Eu fiquei, como é que pode? Olha só.
É, então veja só a influência, né? A influência. E você já era uma aluninha, uma aluna aí um pouco maior. Imagina a criança quando recebe isso e muitas vezes não consegue elaborar para compartilhar isso que ela está sentindo, pensando sobre ela mesma, né? Eu quero te fazer uma última pergunta que eu sei que será muito legal para a gente ouvir aqui. Antes disso, pessoal, quero lembrar vocês que nós temos aí algo especial para dezembro, está chegando. O que é que nós temos em dezembro? Deixa eu ver se alguém lembra aí. Tem uma cola aqui no vídeo. Isso mesmo, nós teremos a nossa semana da superdotação de 1 a 3 de dezembro. É um evento totalmente gratuito, é um evento que será totalmente online e durante esse evento eu vou compartilhar com vocês as inscrições para o nosso curso. Eu não vou dizer... Só um pouquinho. Tá. As nossas inscrições para a Semana da Superdotação abrirão nessa quarta-feira, portanto, não perca sua vaga, não perca tempo. Quarta-feira, agora, nós vamos lançar o link de inscrição para você que quer participar da Semana da Superdotação sem nenhum custo. E durante a nossa semana, nós vamos também compartilhar as inscrições para o nosso curso. Você também não pode perder. Eu não vou dizer qual é o dia para vocês estarem conosco. Bom, gente, para a gente fechar agora, eu quero, Carol, te perguntar, tendo visto toda a sua história, suas relações com o professor, você acha importante que o professor ele tenha conhecimento, ele saiba identificar o aluno superdotado? E se você acha importante que o professor tenha condições, tenha informação, capacitação para identificar o superdotado, por que você acha isso? Com certeza é muito importante. Assim, no meu caso, eu vejo que se tivesse desde o começo aquele incentivo, eu acho que faltava, o que falta? O reconhecimento do professor. Ele sabe que aquele aluno tem o potencial, mas ele não quer reconhecer, eu não sei o que acontece, muitas vezes. E é muito assim, pelo menos eu funciono assim, eu preciso de muito apoio, assim, que as pessoas ao meu redor, que estão ali, principalmente no meu desenvolvimento, elas, você está no caminho certo, isso aqui está muito bom, eu sou movida, assim, esse é o meu gatilho. Senão eu desisto daquilo. Eu, ao mesmo tempo que eu começo a fazer uma coisa, eu desisto muito rápido. E, meu Deus, o professor é a pessoa que faz isso acontecer. Vamos, aqui você errou, então vamos consertar isso. Não, nossa, você é tão boa e errou isso. Então, eu sentia sempre essa questão, por isso que eu acho bem importante mesmo. Essa questão do incentivo. E você acha que um professor, Carol, capacitado, ele pode fazer a diferença na vida de um aluno superdotado? Com certeza. Imagina se todos aqueles meus professores, meu desenvolvimento em biologia foi muito grande quando eu tive aquela professora que fez aquelas tarefas diferenciadas para mim. Na época eu não entendia, mas hoje eu vejo que, meu Deus, se todo mundo tivesse feito aquilo certinho, nossa, eu podia ter... Apesar que, assim, eu sou muito grata a toda a minha história, eu tive educação de qualidade na faculdade, mas na faculdade também não teve nenhum professor, assim, que me ajudou muito, também não estavam preparados, mas eu acho que poderia, assim, eu poderia ter, não ter passado assim, a Caroline não leu o enunciado da prova, sabe? Sempre essas histórias que eu escutava. Então, eu acho que se a professora tivesse ali comigo mais presente, entendesse do assunto, seria diferente. O que você traz faz muito sentido e, mais uma vez, a gente chega a um ponto central, que é o da capacitação do professor, né?
Claro que a família é super importante nesse processo, a família é fundamental, mas tendo em vista as influências, a importância do ambiente escolar, não só a educação infantil, fundamental, mas todo o percurso da educação, o professor, na minha perspectiva, ainda é, se não o principal, um dos principais agentes para a gente transformar a nossa realidade em relação à identificação do superdotado. Por isso, gente, não vamos nos cansar de levantar essa bandeira sobre a formação do professor. Carolzinha, quero te agradecer, foi muito bom te ouvir, você dá vida à nossa teoria, então muito obrigada por esse tempo, por estar aí na madrugada falando com a gente. Muito obrigada a você pelo convite. Breve. Agora eu vou demorar um pouquinho. Mas nos vemos nas redes sociais. Eu sempre gosto muito de estar com você, eu sempre gosto de ouvir você, sempre que a gente conversa, algo no meu coração realça. Então, muito obrigada por esse tempo. Quero agradecer a nossa audiência tão querida, a nossa amada audiência de toda semana, segunda e quarta. Gente, na próxima quarta-feira, nós estaremos com uma profissional muito capacitada, Domitila Miranda, que é da neuropsicologia, e vai bater um papo conosco muito interessante. Amanhã eu vou divulgar para vocês qual será o nosso tema. Vocês não podem perder. Quarta-feira, próxima quarta-feira, 7h07 da noite, mais um encontro de alta qualidade para que todos nós possamos aprender bastante. Que vocês tenham uma excelente semana, que vocês tenham um bom descanso hoje. Obrigada pela companhia, obrigada por estar comigo mais uma vez, mais um dia. Carol, muito obrigada pelo convite. Imagina. Beijão para você. Beijo. Felicidades aí na Turquia. Gente, muito obrigada. Beijo. Até quarta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.